Bom, galera, parece que foi até que foi bem rápido, viu, galera? Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas foi bem rapidinho aqui. Já criou a instância aqui. Ele vai vir com algumas informações, como o IP interno do host, tá? E o IP externo também, que é o que você vai fazer para se comunicar, para poder se conectar no equipamento. Aqui ele vai vir com uma opção específica aqui, que é para você se conectar via SSH nele. E aí ele vai te falar se você quer que abra uma janela no navegador, se você usa o cliente SSH ou comando dentro do Gcloud, etc. Eu prefiro abrir uma telinha aqui e diretamente aqui no navegador você já conseguir usar via CLI, tá bom? É uma interface, acho que HTML5, se não me engano. Beleza? Aqui, dentro desse script que eu tinha deixado pronto, você vai ter duas opções aqui. A primeira é para poder fazer a instalação do Eevee Pro, que não é o caso, eu não tenho licença do Eevee Pro. E a segunda é para poder fazer a instalação do Eevee Community, que é a versão gratuita do Eevee e que eu acho que a maioria da galera vai utilizar aí, tá? Ele é um Ubuntu convencional, tá, galera? Tem várias a linha de comando. Se você já está acostumado com Linux, você não vai ter problema. Vamos lá, vou dar um wget aqui, traço O maiúsculo, tá? Importante, galera. Traço https www.ive-ng.net /repo de repositório install-ive.sh pipe bash-i. Esse é o do Eevee Community, tá, galera? Então agora sim, ele vai começar a fazer a instalação do pacote do Eevee convencional. E depois que terminar, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente precisa só fazer um apt update, um apt upgrade e fazer um reboot. Depois que você fizer isso, daí você já vai ter o acesso. Na verdade, assim, já vai estar instalado os pacotes do Eevee e já vai estar praticamente pronto para você fazer a configuração inicial, que é aquela configuração lá de colocar IP, hostname, domínio e etc, tá? E depois disso eu vou mostrar um outro detalhe que você vai precisar fazer aí na sua casa, tá bom? Deixa eu dar uma editada aqui, já volto quando tiver instalado, tá bom? Opa, galera, beleza? Já terminou a instalação aqui. Já dei um reboot aqui dentro da máquina. Vou tentar fazer o apt update e o apt upgrade, tá? Para ele poder fazer os updates das imagens. Você pode ver aqui que ele já está praticamente pronto para a gente utilizar, tá? Então, se você quiser utilizar depois que você terminar de fazer a instalação, o apt update e upgrade, não tem problema que ele vai atualizar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai prosseguir aqui, tá? Aqui eu vou colocar uma senha que eu sempre uso padrão. Ele fica com essa tela meio esquisita mesmo, mas não tem problema. É como se fosse uma instalação normal do Eevee. Colocando uma senha que eu uso padrão nele. Ok. Ih, falhou. Vamos tentar de novo. O hostname vou deixar o padrão, que é o ivng. Domínio não vou mexer não. Importante você deixar em DHCP, tá? Sempre deixei em DHCP. NTP eu não vou mexer em nada. Conexão direta. Beleza. Vamos ver se ele funcionou. Uma senha de novo. Beleza, agora acho que vai dar certo porque a minha senha não tinha entrado. A senha que eu tinha colocado. Agora ele vai reiniciar de novo, tá? Dessa vez pode ser que demore um pouquinho para poder reiniciar. A instância com certeza a gente continua acessando aqui normalmente, tá? Ela continua up aqui pra gente. Vou tentar a conexão de novo.
para quem utiliza já o IVNG em ambiente emulado, quem já utilizou no Ubuntu e etc, sabe que tem que fazer esses reboots de vez em quando, tá? Quando você vai fazer a instalação. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele dá um ifconfig aqui. Não pegou IP, então vamos dar um ifconfig, um dhclient. Ver se ele pega IP. Então agora não pegou. Beleza, agora pegou IP, tá? Pegou IP interno aqui, que é o mesmo que está o IP interno aqui na máquina. Então é o 10.158.0.2. Eu vou fazer um teste de conexão aqui. Você vai ver que eu não vou conseguir nem via HTTP. Via HTTPS eu não vou conseguir, mas via HTTP já está disponível aqui a máquina para você poder utilizar, tá? Senha e usuário e senha padrão, admin IVE comum. E aqui você já pode começar a criar seus laboratórios. Por exemplo, laboratório teste. Habilitei aqui. E aí você já está com o IVE praticamente pronto para poder utilizar, tá? O que é importante é você fazer o upgrade dele. Então você fazer aquele apt update e upgrade para pegar a última versão do IVE direto da nuvem. E colocar suas imagens aí. Por exemplo, se você for instalar o Cisco IOU, você pode jogar aí dentro, Fortinet, WLC, tudo que você quiser, você pode. É como se fosse a sua máquina virtual que você utiliza no dia a dia dentro do seu notebook ou dentro do seu SXI, mas está direto na cloud, tá? Que é importante aqui para vocês ficarem de olho? É legal você. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Que até uma dica que está também no tutorial ali do IVE. Você clicar aqui em rede VPC, regras de firewall. É legal vocês limitar. Aqui vocês vão ver que todas as regrinhas de firewall que a gente criou de HTTP e HTTPS estão criadas aqui. Então dá para você limitar esses acessos HTTP e HTTPS ou limitar somente para o seu IP específico e etc. Então você cria aqui, ó, criar uma regra de firewall. Você pode dar um nome para a regra, tipo teste, uma descrição, teste IVNG, beleza. Isso aqui de registros eu não aconselho você ativar não, tá? Porque é como se fossem os logs dentro de um firewall comum. Então ele vai mostrar para vocês, começa a utilizar muito disco e pode acabar estourando a sua cota do que você tem na cloud, tá? A rede dá para você criar redes específicas se você quiser, ou criar ambientes que possam se comunicar. Por exemplo, eu tenho um ambiente virtual X que quer se comunicar com um ambiente virtual Y, você consegue criar, mas não é aqui, tá? É nas redes VPCs. Porém aqui você consegue mostrar dentro da regra de firewall de qual rede para qual rede que vai. Uma prioridade dentro da regra aqui, bem simples também. A direção, se é de entrada ou de saída. Por exemplo, se você quer da sua máquina, da sua rede de casa, para poder chegar na Google Cloud, tem que ter uma regra de entrada, sempre na perspectiva da Google Cloud. E também tem que ter uma regra de saída, tá, galera? É um firewall como se fosse stateful. Por exemplo, aliás, se você for fazer alguma instalação, alguma coisa de saída, também é interessante você colocar para poder utilizar, tá? Se você quiser fazer uma comunicação entre
a sua rede com uma rede de outra cloud ou de uma VM para o ambiente externo, você tem que adicionar também a regrinha de Firewall, tá bom? Que mais? Aqui os destinos, por exemplo, tem uma tagzinha aqui para você criar. Vou criar uma tag de destino casa, intervalo de IP. Aí você consegue colocar o intervalo de IP que você bem entender. Aqui tem uns exemplos, tipo N ou então uma rede específica que você quer adicionar. E aqui embaixo você tem os protocolos, tá? Que aí você escolhe qual protocolo que ele vai estar falando ou não. E no final aqui é criar. Vou mostrar aqui para vocês como que eles demonstraram a regrinha de firewall deles, tá? Olha lá, eles criaram praticamente para qualquer rede, qualquer porta de entrada e de saída, tá? Então ficou bem NN aí, mas não é legal você fazer isso daí. É bom você especificar qual que é o seu IP público, a sua rede pública e etc, para você evitar problemas no futuro, tá? Outra coisa, aqui dentro da dashboard principal você consegue ver a quantidade de recursos que você está utilizando, tá bom? Então ele mostra aqui CPU da sua máquina, ele mostra aqui o Compute Engine, as APIs, as solicitações em cima da API e etc, tá? Então você consegue ter um controle bem bacana dentro da Google Cloud de quem está utilizando, como está sendo utilizado e o que você precisa para fazer o upgrade ou não, tá bom, galera? Dica simples, tá? Se você quiser utilizar outras plataformas também você consegue, você não vai ter problema nenhum. Só fica de olho na questão da grana, porque quanto maior a máquina que você vai estar hospedando na internet, maior é o custo que você vai utilizar, maior é o custo que vai ser cobrado, né? A AWS é a mesma coisa, Azure é a mesma coisa. Então assim, você quer testar? Faz os testes na versão gratuita, mas na hora de utilizar na produção, fique esperto, fica de olho, controla, vai utilizando durante o mês e vai sempre olhando para você não ter nenhuma surpresinha aí no cartão de crédito, tá bom? Falou, galera, valeu!